para entender do ponto de vista jurídico, para entender tudo que isso representa. Professor Marcelo Peruquim, seja bem-vindo ao Gaúcha Mais. Obrigada por nos atender. Boa tarde. Muito boa tarde, Kelly, Pedro, Matheus, Chu, aos ouvintes. Boa tarde, muito professor. obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos começar do começo, botando todo mundo na mesma página. É um inquérito novo, são medidas cautelares e não são uma prisão. Há até uma leitura de comentaristas políticos, analistas que dizem, olha, em termos abstratos parece uma prisão, mas tecnicamente, juridicamente não é. Vamos começar por aí, professor? Perfeito. Agora, desde amanhã, acompanhando as notícias, todos nós, né, e especialmente com a publicação da decisão do ministro relator, Alexandre de Moraes, compreendeu-se então que é uma nova investigação que tem como alvos o Eduardo Bolsonaro e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, e houve uma representação da Polícia Federal. Isso é importante que a gente frise, houve uma provocação da Polícia Federal, com o parecer favorável da PGR, e então foram decretadas medidas cautelares, dentre elas a busca e apreensão, que foi efetivada nos endereços do ex-presidente, e também medidas cautelares diversas à prisão preventiva. Isso é uma questão importante também. Todas elas que foram decretadas estão elencadas lá no artigo 319 do CPP, e elas justamente servem para evitar a medida mais drástica, que é a prisão preventiva. Eu, inclusive, tive o cuidado de fazer essa revisão. A Polícia Federal poderia ter representado, inclusive, pela prisão preventiva, caso tivesse interpretado, por exemplo, que a tentativa de obstrução da justiça pudesse estar influenciando, inclusive, a ação penal que está em curso lá no Supremo, na primeira turma, mas não fez isso. Representou pelas medidas cautelares diversas, a PGR concordou e elas acabaram decretadas. É importante que são medidas, algumas restritivas da liberdade, por exemplo, aquela da permanência do período noturno, né? E restritivas de outros direitos, como, por exemplo, o contato com outras pessoas, inclusive com os filhos, mas são medidas mais brandas do que a prisão preventiva, que em tese seria possível, mas não foi postulada nem decretada pelo ministro relator. Professor, há possibilidade de novas medidas judiciais nesse inquérito especificamente? Porque, por exemplo, a partir de eventuais novas provas que possam surgir, que possam ser encontradas, a gente lembra, por exemplo, que foi localizado na casa no banheiro da casa do Bolsonaro um pendrive que ele disse desconhecer, inclusive, e já emendando, se eventualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro ele descumprir alguma dessas medidas, o que pode acontecer? Boa pergunta. Sim e sim as respostas. A primeira é que, sendo uma investigação criminal que resultou numa das cautelares hoje, que foi a busca e apreensão, e eu chamo a atenção que, além dessa pendrive encontrada no banheiro, que o ex-presidente disse que não é dele, até disse que iria perguntar para a ex-esposa se seria dela, parece que não tem conhecimento do que pendrive seria, né? Mas além dessa pendrive, também houve a apreensão do celular. E é muito comum que no acesso aos dados do telefone celular, caso surja algum elemento de prova importante, é possível sim que outras cautelares venham pela frente. Processualmente isso é possível. E na segunda pergunta que tu fizeste, Matheus, que é muito interessante, como são medidas cautelares as demais diversas da prisão preventiva, há um entendimento que, uma vez havendo descumprimento de qualquer delas, basta uma, é possível que o relator converta essas medidas em prisão preventiva. Essa é uma consequência importante dessas cautelares, e certamente tanto a Polícia Federal quanto a PGR estarão vigilantes nesse sentido, porque se houver descumprimento, imagino que possa haver sim a provocação da conversão em preventivo em relação a qualquer dos investigados, no caso de hoje o ex-presidente. Brasília. Doutor Peruquim, esse é um destaque importante. Já houve casos, né? Por exemplo, do tenente-coronel Mauro Cid, de descumprimento do acordo de delação, de outros investigados, descumprimento de medidas cautelares que resultaram em prisão preventiva. Mas eu queria lhe questionar agora sobre o que nós tratávamos antes aqui, que é sobre o embasamento da decretação das medidas cautelares. O senhor enxerga elementos suficientes de provas ou de indícios de que Bolsonaro de fato planejava uma fuga, um pedido de asilo, algo que sustente a decretação dessas medidas? Olha, Matheus, tanto na representação feita pela Polícia Federal
em parte transcrita na decisão, quanto especialmente no parecer da Procuradoria-Geral da República, transcrita várias partes dessas na decisão, eu li na íntegra, realmente há uma narrativa no sentido da existência, no mínimo, de elementos e indícios da prática dos 3 crimes que foram apontados como fundamentos da decisão, e me parece que a tendência é que o Supremo, tanto pela primeira turma quanto pelo plenário, uma vez provocado, venha a confirmar, pelos elementos que eu vi na decisão, essas medidas que foram decretadas hoje. Claro que a defesa vai provavelmente tentar atacá-las processualmente, né, perante a própria primeira turma e, na sequência, perante o plenário, mas os elementos, os fundamentos que são trazidos na decisão, eles são fundamentos que dá para se dizer que processualmente eles param em pé para uma medida cautelar desse nível. Esse do risco de fuga também, até curioso, estou vendo aqui na CNN agora nas telas, no nosso estúdio, aqui, risco de fuga ou prisão de fato, porque os elementos da soberania está bastante claro para mim, né? É evidente que houve realmente por parte de uma intimidação para atentar contra a soberania nacional, e também a questão da obstrução de justiça por tentar intimidar o poder judiciário. Mas o senhor, ali na letra fria do que está escrito no documento, o senhor acha que também tem embasamento para o risco de fuga? Pois é, o risco de fuga foi um argumento que a PGR, inclusive, no seu parecer, utilizou. Ele, por si só, poderia, isso é uma questão importante processual, o risco de fuga ele pode, inclusive, quando há elementos concretos que indiquem esse risco, inclusive fundamentar um pedido de prisão preventiva. Não foi a opção feita tanto pela PF quanto pela PGR. Foi feita a opção de medidas alternativas à prisão preventiva, também é processualmente possível. E o que eu fiquei com a impressão é que está dado o aviso, no sentido de que se alguma delas for descumprida e com o cenário do risco de fuga, olha, a conversão em prisão preventiva ela é quase matemática. Basta que uma das autoridades provoque, ou a PF ou a PGR. Porque descumprimento acarreta a conversão em preventiva, né? Professor, eu queria até que o senhor nos colocasse, porque a gente já acompanhou e acompanha outros processos. Acho que o mais recente ou mais evidente é a do tentativa de golpe de Estado. E aí a gente já está numa etapa, digamos, avançada. Tivemos recentemente, né, o ex-presidente, inclusive, naquele... Não é depoimento que a gente diz? Ou depoimento em frente ao ministro... Interrogatório, melhor dizendo, junto ao ministro Alexandre de Moraes, em que ele até disse que convidou o Moraes para ser vice. Mas esse inquérito novo também vai cumprir esse rito processual? Sim, é uma nova investigação. Uma vez finalizada, a Polícia Federal vai produzir um relatório, vai encaminhar a PGR e a PGR vai decidir se oferece denúncia pelos elementos que existem nessa decisão cautelar. A gente pode garantir que a denúncia virá, tanto em relação ao Eduardo quanto ao ex-presidente, porque na manifestação em caráter de parecer, a PGR já anuncia a existência dos elementos dos crimes. Significa que entende que há elementos, inclusive, para denúncia, né? E muito provavelmente vai dar origem a uma nova ação penal que tramitará perante a primeira turma. Que pode se tornar réu também, de novo, no mesmo rito que aconteceu com o golpe de Estado, por exemplo. Sim, uma ação penal que tramitaria perante a primeira turma, muito similar a que hoje tramita, com base nesses 3 delitos e contra o Eduardo e o ex-presidente. Pelo menos os 2, né, são mencionados como investigados. Pois é, justamente sobre isso, professor Peruquim, esse novo inquérito, o senhor acredita que ele pode impactar ou acelerar de alguma forma no julgamento do Bolsonaro no Supremo, aquele julgamento do inquérito do golpe, né? Ou se são coisas diferentes? Em princípio, são procedimentos autônomos, é uma nova investigação. Poderia ter o reflexo, caso houvesse o entendimento da PGR, especialmente, que o fato de hoje pudesse ter influenciado na tramitação do processo que está em curso, até seria possível um pedido de cautelar na ação penal que está em curso. Não foi o que aconteceu. Foi um pedido num procedimento autônomo, né? Eu creio que a marcha processual, que já está muito avançada, como aquele comentou, já está na fase das alegações finais das defesas. Esse processo certamente estará julgado, na minha opinião, até o final do mês de setembro.
Olha. Ou seja, a primeira turma deverá pautar esse processo ainda no mês de setembro e concluí-lo, na minha opinião. E significa que no mês de outubro nós já teríamos um cenário dessa ação penal que está em curso delineado. E a partir dali, o esforço que as defesas farão, caso sobrevenha a condenação, que eu imagino que há tendência também, já adiantando, né? As defesas certamente tentarão levar a matéria ao plenário em recursos para que o plenário se posicione, mas muito provavelmente, na minha opinião, isso deve se dar até o final do ano, inclusive o exame pelo plenário, porque eu não imagino que passe do mês de setembro o julgamento do mérito na primeira turma. É ótima essa pergunta, se influencia nesse julgamento da trama golpista, porque esse nos parece, o senhor está respondendo isso, aquele em que vai gerar uma condenação. O próprio presidente disse isso, né? Eu vou ser condenado. E aí podemos sim, como consequência, a partir de uma punição, da sanção pela responsabilização dele, ter uma prisão. Mas o senhor lembrou um ponto importante. A gente tem mais um minuto, professor, que é o ministro condenando, vamos colocar como hipótese, ainda há possibilidade de recorrer ao plenário. Sim, as defesas tentarão levar essa matéria a recurso. Existem algumas possibilidades recursais no regimento do Supremo que autorizariam esse esforço, imagino que ele haverá, mas eu imagino que o Supremo, no plenário, haverá de pautar com rapidez, eventualmente, esses recursos, e creio que até o recesso, dia 20 de dezembro, essa matéria deverá estar decidida em definitivo pelo plenário do Supremo. Professor Marcelo Peruquim, sempre muito didático, com muito conhecimento, nós agradecemos de pronto a sua participação, que começou lá no timeline, mas em virtude dos acontecimentos nós precisamos interromper e transmitimos na íntegra a fala do ex-presidente, agora concluída aqui no Gaúcha Mais. Muito obrigada, professor. Não vou dizer já uma boa tarde de descanso, porque a qualquer momento as coisas podem mudar e a gente lhe chamar de novo. Até a próxima, professor. Acho que assim fica melhor. Vai ser um prazer. Sempre à disposição e um excelente programa para vocês. Excelente, obrigado, professor. Excelente.